PL aponta viés em questionários da Atlas e contesta pesquisa no TSE. Contesta a pesquisa no TSE. Esse ano, cara, a eleição vai ser a mais suja que já teve no Brasil. Suja, porque a de 2020 foi de fato uma campanha suja. Tinha o dedo do STF, tinha todo aquele complô para poder tirar Bolsonaro, tinha todo um sistema contra Bolsonaro. Mas Bolsonaro era o presidente. Esse ano, o presidente é o que está prestes a desistir da campanha porque está com a popularidade baixa e agora ele achou em uma mentira o motivo para poder derramar dinheiro na mídia, para poder fomentar ainda mais a mentira. E uma das coisas que mais deixa a gente chateado é que nós, povo, população, não temos nenhum poder, não temos nenhum tipo de influência de fato, essas pesquisas. Porque o que a gente recebe de lá para cá é o que já está pronto. E o que o PL está contestando aqui é justamente uma coisa que para mim parece ser uma apelação desleal, completamente desleal. Todo mundo viu aí recentemente esses tais áudios, né? Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro pedindo lá o dinheiro ao Vorcaro lá para poder financiar o filme. Segundo ele, todo mundo sabe que segundo ele, quando ele fez esse áudio, quando ele mandou esse áudio, não tinha estourado ainda aquela bolha lá da corrupção do Banco Master. Banco Master. Isso não vem ao caso, tipo, enfim, vai ter que ser investigado. Foda-se, vai ter que ser investigado, ele justifica isso, tal. Deu mole, deu mole. Só que aquele áudio em si não prova nada, cara. Existem muito mais coisas a ser provadas, a ser investigadas nas reuniões que o Vorcaro teve com Lula, nas indicações que o Guido Mantega teve lá, que o Banco Master que o Vorcaro queria vender o Banco Master para o BTG. Existem muito mais coisas a ser investigadas naquilo, que há muito mais indícios de corrupção ali, do que nesse simples áudio que o Flávio mandou. Logicamente que pessoas de direita estão dizendo que isso foi uma cortina de fumaça que foi feita naquele dia específico para poder esconder como é que eu posso dizer? Esconder a troca do delegado que estava investigando o filho de Lula. E de fato foi, que ninguém ficou sabendo disso, a mídia soltou uma notinha que ninguém sabe disso. Mas o que eu acho é que se houverem mais áudios, por mais simples que seja, irmão, por mais simples que seja, áudio simples, de nenhum tipo de corrupção, se houver, ele vai ser usado durante a campanha como se Flávio estivesse envolvido no maior esquema de corrupção do mundo. E a mídia vai ajudar isso. A mídia vai ajudar isso. Lembrando que a mídia brasileira, ela é carniceira, ela não tá nem aí, cara. A mídia é carniceira. O governo joga dinheiro lá dentro e eles falam que o governo quer. Veladamente. Veladamente. Não precisa ter um acordo. Não precisa o presidente chegar numa reunião com o dono da empresa e falar assim, eu quero que você fale isso ou aquilo. Não precisa. É só pagar o cheque, é só passar o Pix, que eles dizem o que o governo quer, sem o governo precisar falar o que quer. Simples desse jeito. E aí a campanha teve mais uma pesquisa, na realidade teve a pesquisa e o PL está contestando justamente isso que eu vou ler aqui agora aqui. A gente vai ver se é ou não é uma manipulação velada dos resultados. Observem só. O PL acionou o TSE pedindo a suspensão preliminar das divulgações da pesquisa Atlas Intel Bloomberg sobre as eleições presidencial de 2026, divulgada nessa terça-feira. Estou lendo assim pausadamente para a gente não perder o fio da meada. O partido afirma que o questionário direciona negativamente os entrevistados contra o senador Flávio Bolsonaro. Observem que o partido está dizendo que a pesquisa direciona os entrevistados negativamente contra Flávio Bolsonaro. De que forma? De que forma? Se quando você, o cara que é de direita,
quando ele ouviu aquele áudio de imediato, ou então quando ele viu as primeiras linhas de matéria, as primeiras linhas finas de matéria, ele já ficou chocado. Meu Deus do céu, será que Flávio Bolsonaro, meu Deus do céu, será que ele está envolvido? Meu Deus, tal. Se a pessoa que é o mais fiel da balança pro lado do bolsonarismo ficou indignado, sem menos ouvir o áudio, o que é que vocês acham que pessoas comuns da vida cotidiana, que está sofrendo, vai fazer, vai falar ao ser exposta a esse áudio numa pesquisa eleitoral? Da mesma forma seria se colocasse os áudios de Lula. Você votaria no Lula mesmo depois que ele falasse isso, pã, e botasse lá os áudios dele? Foi o que fizeram. Você ainda vai votar no Bolsonaro mesmo ouvindo esse áudio, pã, com o Vorcaro, pã, pedindo dinheiro ao Vorcaro, pã. Você acha que o povo vai falar o quê? Isso é ou não é uma manipulação de pesquisa? Aí a gente não pode concordar com um negócio desse, pelo amor de Deus, cara. Aqui, ó. Direcionando para Bolsonaro. Ao incluir a exibição do áudio em que o pré-candidato conversa com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O levantamento aponta que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro caiu 6 pontos percentuais desde abril. Acumula 41,8 e o Molúsculo acumula 48,9. O que para mim isso aí não... Quando uma pesquisa diz isso aí é porque os números não são esses. Não são esses. Vê pela própria pesquisa, vê pela própria campanha de 2020. Dizia que Lula ia ganhar, dizia que Lula ia ganhar em primeiro turno, dizia que Lula ia dar uma lavagem de Bolsonaro, que Lula ganhou por 2 milhões de votos no Nordeste. Quase perde no Nordeste. Então quer dizer que... E ainda teve pesquisas que ele... Ainda teve lugares que essa pesquisa disse que ele ia perder, que ele ganhou. Então, você já sabe disso, né? Só que a gente vê a tentativa, o esforço descomunal desses institutos de pesquisas que são pagos pelo governo. Lembrando que tudo isso é veladamente. Velado, assim, ó. Cara, o que é que será que Lula quer que a gente faça? Aí cai o Pix, pã, já sei o que ele quer que eu faça, pã, vai lá e faz a pesquisa completamente direcionada. Os advogados alegam que das 48 perguntas dessa pesquisa, 8 tratam do suposto envolvimento de Flávio com o Banco Master. Já é uma absoluta... Porque se tivesse assim, ó, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro têm envolvimento com o Banco Master. Qual deles você vai escolher? Aí, beleza, seria uma parada isenta. Agora, você mostrar só um lado, pô. Já não basta o STF na eleição de 2020, pô, proibindo as campanhas todas praticamente de Bolsonaro, proibindo vinculações de matérias na rádio, proibindo as lives que Bolsonaro fazia, proibindo Bolsonaro de falar de Lula e liberando geral para Lula. Pelo amor de Deus, cara. Como é que pode um negócio? Como é que a gente pode ouvir um negócio desse e achar que é normal? Isso justamente é porque as pesquisas, a televisão, os repórteres que são renomados, que se venderam ao PT, eles estão sendo pagos para isso e as pessoas terminam acreditando nessas mentiras. E eles sabem disso. E eles fazem a pesquisa direcionada para isso. São publicitários, são pessoas que são profissionais em moldar as mentes humanas. São publicitários que fazem isso. Essas pesquisas. São infiltrados dos partidos lá dentro. Pessoas treinadas a vida toda, treinadas para poder mudar o seu pensamento em determinadas coisas. Por isso há essa manipulação das pesquisas. Aqui tem uma aspa aqui. O questionário constrói uma progressão medo eleitoral. Comparação Lula x Flávio, fraude financeira, Banco Master, Daniel Vorcaro, conversas vazadas, possível envolvimento direto, impacto sobre voto, enfraquecimento da candidatura, retirada da candidatura. Essa cadeia produz contexto, não mera condição. Cita o pedido. Ou seja,
O cara chega na pesquisa e fala assim, mas mesmo assim você vai votar no Flávio, mesmo depois desse áudio? Mas mesmo sabendo que ele tá envolvido no escândalo do Banco Master? Mas mesmo sabendo que ele pediu dinheiro ao Vorcaro? Aí o cara vai refletindo ali, tipo, na hora ali, é mesmo, cara. Esse cara é um ladrão, eu vou votar em Lula. Eu vou votar em Lula. O cara esquece completamente o que Lula está fazendo no país e o que Lula fez, cara. Irmão, a gente não pode acreditar numa porra dessa não, cara. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aqui, ó. A defesa afirma ainda que a pesquisa obrigou os entrevistados a ouvir... Aí não, aí já é foda, né? A pesquisa obrigou o cara a ouvir o áudio atribuído a Flávio Bolsonaro dentro do questionário. Meu irmão, pra mim aqui isso finaliza tudo. Isso aqui finaliza tudo. Cara, essa campanha vai ser uma campanha sangrenta. Você, isso aqui vai pra todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo. As pessoas que têm menos apego à política, que não liga pra política, que foda-se a política, vou votar no menos pior. Cara, vou dizer uma coisa pra você. Você tem que pensar da seguinte forma. Se tiver um caramelo e tiver Lula, você vote no caramelo. Se tiver a opção de você votar em ninguém e o país ser governado por ninguém, em Lula, vote em ninguém. Vote no país ser governado por ninguém. Porque pelo menos ninguém vai destruir o país como Lula está destruindo. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Nós precisamos simplesmente trocar de presidente. Quem é o candidato à altura para poder derrubar esse sistema corrupto que está é Flávio Bolsonaro. Independente do que falarem, as pessoas precisam fazer isso. Não tem jeito, cara. Precisamos simplesmente substituir o mal maior por um mal menor. E daqui 4 anos, sabemos que o Brasil é uma imensa gangorra. Sempre sobe e desce, sobe e desce. Daqui 4 anos nós mudamos para outro, para ver se dá uma equilibrada. Fora isso, cara, é buraco total.